sejam bem-vindos a mais um episódio do Evcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana e hoje a gente está num episódio interessante aqui onde a gente vai falar de terapia, mas com um viés diferente. A gente vai falar de terapia, né, normal, convencional, vamos dizer assim, mas também vamos abordar a terapia à luz da Bíblia. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar esse link, porque o bate-papo de hoje vai ser bastante interessante. E para esse bate-papo, essa conversa, eu trouxe aqui uma convidada, a Tatiana Moreno. Seja bem-vinda. Obrigada, Evelyn. Muito obrigada. Agradeço a presença aqui hoje no seu programa. Eu que agradeço a participação aqui. Antes da gente continuar nosso bate-papo, eu vou, iniciar nosso bate-papo, eu vou apresentar a nossa convidada aqui para vocês. Então, a Tatiana é graduada em Psicologia e Teologia desde 2004. Ela é palestrante e facilitadora certificada internacionalmente pelo DIT que fala? Isso. E pelo Maxfield Story Studio, falei certo? Pós-graduada em Constelação Sistêmica Integrada, é especializada em facilitação de constelação familiar sistêmica em grupo e constelação biográfica. Atua como psicóloga e mentora de líderes e desenvolvimento humano há 15 anos e também como terapeuta sistêmica e consteladora à luz da Bíblia há 2 anos. Para se projetar no mercado digital, está escrevendo e-books, cursos e workshops para lançamentos em 2024. Um desses projetos é o Evangelho Sistêmico e a Palavra Sentida. É esposa do Anderson e mãe do Theo, de 5 anos. Que interessante, gostei. Bastante coisa aqui, né? Bastante no currículo, bastante experiência. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí. Mãezinha do Theo também, 5 aninhos, um pequenininho aí. Theo, presente de Deus. Ai, que bênção. Eu coloquei esse nome porque tem história aí, Evelyn, e posso começar a contar um pouquinho da minha história aqui para você? A psicologia sempre esteve presente na minha vida desde a tenra infância, assim. Eu me lembro que eu me aproximava das pessoas nos hospitais, nos pronto-socorros, né? A criança vive em pronto-socorro. E eu sentia a dor das pessoas. Então, é como se fosse um imã, né? As pessoas sofrendo, chorando, e eu estava sempre ali, observando isso. Então, desde muito pequena, eu sempre tive essa sensibilidade, essa compaixão para com as pessoas. E a história se encarregou, né? Venho de uma família muito humilde, simples, que veio do interior para Campinas, uma família desestruturada, perdão. Então, muita confusão, brigas em família, meu pai bebia, muitos filhos, né? Minha mãe teve 4 filhos, então muitas questões que geraram traumas e acredito não à toa a escolha da psicologia, né? Uhum. Afinal de contas, eu tinha um alvo de salvar quem? Os meus próprios pais. Então, essa começou a minha história dessa paixão pelas pessoas e de salvar as pessoas. Então, fui para a psicologia, me encontrei, realmente foi algo que eu me dediquei e me encontrei o meu propósito. Mas a vida é crescimento e a gente continua evoluindo, entendendo os porquês das coisas. Eu sou cristã desde muito tempo também, desde a fase da faculdade. Sempre fui muito curiosa para vários estudos, então isso é só um pedacinho do que eu já fiz, do que eu já estudei. E sempre gostei de diversos conhecimentos, né, para integrar. Então, até a medicina tradicional chinesa eu já fiz também. E outros cursos corporais, biodecodificação, leitura corporal, porque eu gosto de entender o todo, a integralidade do ser humano, né? Não só a separação, como a gente vê na medicina tradicional, né? Uhum. E aí, curiosa que sou, me apaixonei pelo mundo espiritual ali do cristianismo, né? E fui estudar também teologia, quis saber mais sobre a Bíblia, sobre a história, como que se constituiu. Então, eu sou uma autodidata. Gosto de neurociência, estudo física quântica, não propriamente fazendo cursos, mas gosto de ler e fazer correlações. Buscar, né? Informação. Buscar. Eu sou uma buscadora nata. Legal, bacana, interessante.
E aí, nesse meio tempo, me envolvi com a igreja. Houve decepções, né, na igreja, porque a igreja é feita de pessoas, pessoas são humanas, portanto falhas, e eu me cobrava muito para ter um ministério, para fazer algo, para fazer a obra, porque eu sempre tive essa necessidade de falar com pessoas. Então, a palavra, a comunicação também sempre me acompanhou. E ali eu não me encontrei, não conseguia me encontrar, né, no ministério. E quando eu estava fazendo teologia, uma professora falou para mim: Olha, Tati, eu tenho algo para te revelar. E você não consegue descobrir, né, o seu ministério, o seu dom. Mas eu te digo, o seu ministério começa na sua casa. E aquilo abriu meus olhos, porque até então eu não poderia ter filhos. Eu fiquei 8 anos com meu marido tentando, e por uma disfunção biológica, né, que chama adenomiose, é diferente da endometriose, ela incha a parede do útero e não prende o óvulo. Então, era praticamente impossível, só a inseminação artificial. E ela falou: Olha, seu primeiro ministério é a sua casa, é a sua família, é ser mãe. Eu falei: Mas como assim ser mãe, né? Como? Não posso. Biologicamente eu não posso. Mas algo dentro de mim sempre dizia que esse momento iria chegar. E aí, o tempo passou, né? Eu fiquei com aquilo na minha mente e trouxe isso para dentro da minha casa. O primeiro ministério, ele seria comigo, na minha transformação pessoal, na minha família, e esperando esse filho chegar. Quando foi em 2017, lá orando de madrugada, eu recebi essa informação, orando em línguas, e falou: Olha, você vai ter um menino. Eu falei: Mas como, né? Na minha humanidade, duvidando, né? Na minha humanidade, no meu coração, crendo. E quando foi isso foi em dezembro de 2016, em março de 2017 eu descobri que eu estava grávida. Ai, que bênção. Então, o Theo é o presente de Deus na minha vida, por isso o nome dele, né? Theo é presente. E ele tem um significado muito especial. Porém, com a vinda do Theo vieram muitos problemas. Então, eu trabalhava numa grande corporação, sempre trabalhei em grandes empresas na área de aprendizagem, educação corporativa, desenvolvimento de líderes. E o Theo trouxe um divisor de águas na minha vida, porque ou eu olhava para minha carreira e que estava pedindo muita dedicação, viagens, eu sempre entrei em empresas que eu tinha que ficar viajando muito. Mas também tinha aquela questão do ser mãe, né? E eu sempre pedi isso a Deus. Eu quero ser mãe e mãe presente, né? Não aquela mãe ausente. Veio a pandemia, né? Eu fiquei com meu filho durante um tempo, me desdobrando, porque eu trabalho em home office, foi, né, algo desafiador para todo mundo, né? Como trabalhar com filho em casa, com criança, né? Exatamente. Então foi tenso, porque ele era muito pequeno, as reuniões com diretores e ele gritando, chorando, desfraude. Então, assim, era uma loucura. 2 aninhos, 3 anos. Exato. Então, rede de apoio. Quem que queria trabalhar no momento que todo mundo vai morrer, ninguém sabia o que ia acontecer. Ajuda zero, né? Ajuda zero. Então, foi bem intenso. Mas, enfim, eu fiquei grávida e muitas coisas começaram a acontecer na nossa vida ali mais pessoal, no nosso círculo familiar. Muitos desafios, né? A questão da carreira versus maternidade, a questão emocional. Eu tinha um problema crônico na coluna e na gestação esse problema se agravou, se tornando uma hérnia de disco. Então, pós-nascimento do Theo, eu fiquei 1 ano com dores extremas, convivendo com a dor, porque eu não poderia fazer cirurgia, era um momento tenso, ele tinha acabado de nascer, eu não queria tomar medicação porque eu estava amamentando, então eu convivi com essa dor, eu não podia me locomover, não podia tomar banho, fazer coisas que um ser humano normal faz. Meu marido me ajudou muito nessa época, muito mesmo. Eu travava da coluna, então, assim, foi um momento muito tenso da minha vida.
Mas eu aprendi muito com esse momento de dor também. E as coisas foram chegando, né? Aquele impacto, e eu fui não me esquecendo do meu objetivo, né? Que o meu ministério qual era? Eu mesma, minha família, né? Então, eu adotei essa verdade para mim e fui trabalhando isso. Então, no momento que eu mais precisei, eu fui atrás de terapia. Sendo psicóloga, já fiz diversas vezes. E eu falei, não, eu preciso de mais, porque só a igreja, aí que tá, Eve, é um dos meus propósitos com o que eu faço hoje. Talvez não dê tempo da gente falar, mas mesmo estando sentada no banco da igreja, ouvindo a palavra, sendo batizada com o Espírito Santo e tudo mais, havia algo que sozinha eu não conseguia, desse mundo emocional. E hoje o meu foco é o quê? É que as pessoas entendam que muitas pessoas não têm esse resultado e que a culpa não são delas e nem muito menos de Deus, porque Deus está à disposição. Mas existem travas ali que a gente precisa deixar fluir para se liberar para o algo mais, para o espiritual, né? Para trabalhar esse espiritual. Porque o nosso relacionamento com Deus depende inclusive desses bloqueios. Se aqui no mundo material a gente não lida bem com o nosso pai biológico, interno, a imagem de pai e mãe que eu tenho, como é que eu vou me abrir para Deus? Se a imagem que eu tenho de pai é um pai austero, um pai que. E a maioria das famílias tem problemas com isso, né? Com a origem dos relacionamentos. Então eu fui atrás dessas origens. E aí começou a minha jornada profunda, que até então eu achava que eu sabia o que era, né? Autoconhecimento. Eu sou psicóloga, eu tenho isso, eu tenho aquilo, estudo aquilo. Mas não, eu achava que sabia. Mas aí foi no fundo do poço mesmo, chorando, sem saber o que fazer. Depois tive que fazer cirurgia, então assim, com filho, casamento se desequilibrando todo, que eu encontrei essa jornada de autoconhecimento profundo. E aí comecei a me transformar e a reorganizar minhas ideias, né? Será que o que eu quero realmente está nesse mundo externo de carreira, de uma vaga para liderança, para ocupar um cargo? E foi aí realmente que veio a decisão. O seu ministério é realmente a família? É realmente a espiritualidade? E aí eu tive que tomar uma decisão. E aí eu tô nessa transição de carreira, né, há 2 anos. Mudei totalmente, peguei todo o meu conhecimento, todo o estudo, curiosidade que eu tinha, toda a vivência com Deus, porque eu tenho experiências fantásticas de milagres mesmo, físicos, né, de milagres físicos acontecendo. E falei, preciso transbordar. E como que eu vou fazer isso? Juntar a maternidade, a minha história, que eu estudei e Deus, porque eu não quero deixar Deus de fora. E quando você está numa carreira, numa grande empresa, você não consegue se manifestar no Instagram, você não consegue professar a sua fé livremente, né? Não que existe censura, mas existe assim a boa convivência que não te permite. É que nem todo mundo aceita, né? A pessoa que é cristã, que expõe ali a sua fé. O pessoal ou quer o lado bem profissional ou quer a neutralidade, eu acho, né? Então, quando você expõe a sua fé, tem gente meio que já... Essa aí vem com papinho de Deus e, né? E mal sabe o quanto ele pode transformar a vida das pessoas, na verdade. Exatamente. Então, eu escolhi algo que eu pudesse ter liberdade, né, de fazer o que eu queria, que era ficar próxima do meu filho, da minha família, né, fazendo o objetivo, o projeto que, né, Deus tinha revelado através daquela professora, que era a minha família, e sem ter que escolher, né, ter que falar, não falar, os cuidados e tal. Então, hoje eu unifiquei tudo isso. E transformou num trabalho interessante, né? Interessante. E aí, antes eu ficava, gente, mas por que tanto conhecimento? Por que eu sou tão curiosa? Por que né, eu vou para esses lados? E aí hoje eu entendo por que Deus me colocou nesses caminhos. Uhum.
E aí hoje eu vejo que era para transbordar e trazer isso de uma forma para as pessoas, né? É o propósito, né? Toda pessoa nasce com um propósito, Deus prepara, e aí ele veio conduzindo a sua vida numa direção assim que, já que você é toda curiosa, tem o dom de, né, de cuidar das pessoas, é cristã, por que não juntar, unificar tudo isso e transformar a vida de pessoas, né? Porque assim, muitas pessoas buscam terapia, seja ela cristã ou não, e quem é cristão às vezes tem até um receio a mais de falar assim, poxa, por que eu não me apego só em Deus? Eu preciso de procurar um profissional? Às vezes existe essa barreira, esse receio, né? Porque eu acredito que Deus pode curar e sim pode, né? Exato. Mas por que não também procurar um profissional? Então, quando procura uma pessoa que precisa de terapia, procura um profissional que está com tudo isso agregado, já vem até com um outro contexto, né, de entendimento, de assimilação do tratamento que está fazendo ali, né? Exatamente. A segurança, a confiança, né? Ontem eu até coloquei no meu Instagram que hoje eu percebo muitas pessoas chegando para mim já machucadas, já desesperançosas, tipo, eu tentei terapia e eu não consigo, isso não muda. E eu fiz até um alerta, né? Muito cuidado com o profissional que você vai escolher. Né? O preço é algo muito superficial. Então, é para cuidar de algo muito especial na sua vida, que é a sua alma, a sua psique, né? O seu emocional. Então, muito cuidado, porque dali é a fonte, é a estrutura que vai te ajudar a tirar a sua casa do solo da areia para colocar na rocha. Né? Em termos assim emocionais, não espirituais. Hoje, no que eu faço, eu também trabalho espiritualidade, mas a maioria não. Então, assim, alguém que vai te conduzir para essa estrutura tem que te ajudar. Então, ele tem que ter uma estrutura interna, ter passado por experiências. E um alerta que eu fiz também é a questão da ideologia. Hoje, as universidades são doutrinadas, né, a ter uma visão. E o cristão, ele é incompatível muitas vezes com essa visão progressista, né, que existe hoje na maioria dos cursos universitários. Então, os cuidados, principalmente para o cristão, para aquele que compactua com os mesmos valores, né, que entende o que a pessoa vive, por exemplo, essa frustração, poxa, mas eu creio em Deus, né, e às vezes até a dúvida chega. E aí, onde mora a dúvida, não pode habitar ali, né? Você não pode servir a dois senhores. Então, acho que essa visão de procurar um terapeuta com esse aspecto é muito importante. Mas voltando assim um pouco da sua história, você passou por todos esses problemas, essas dificuldades, sendo psicóloga, terapeuta, sendo cristã. Como é que isso foi transformando a sua vida? Como que você mesma aplicou isso, assim, que você foi conduzindo o tratamento para você, para de repente seu casamento que estava meio abalado, o seu filho que estava ali dando certo trabalho, você nessa transição? Como é que foi, assim, a sua experiência mesmo, sabe? Conta pra gente. Sim, vamos lá. É uma experiência muito pessoal, né? E quando a Bíblia diz que a salvação é individual, não é só a salvação. É o edificar, colocar a sua própria casa em ordem, né? Porque nós viemos de sistemas familiares diferentes. Então, o que a gente carrega dentro da gente também é diferente. Né? E, de repente, você se encontra ali e começa a vir dúvidas. Como é que eu vou conduzir isso aqui? Como é que eu vou ser mãe? Só que isso se agrava quando a gente, dentro da gente, tem uma indignação com os nossos pais, com a maternidade e a paternidade que nos criou. Então, por exemplo, eu quero ser diferente do meu pai, porque meu pai bebia, porque meu pai batia, porque meu pai... Então, assim, você se recusa a ter o pai que você, de fato, teve. A biologia não muda, né? Então, foi aquilo, foi o que foi. Aí começam os problemas, Ive, e não só os meus, mas de toda a humanidade, né? Porque todo mundo tem algo a reclamar. Todos nós, quando olhamos para os nossos pais, e toda criança exige muito. Não tem fim, você tem filhos. Qual a idade de seus filhos? 3 anos. 3. Então, o meu tá com 5. Mas, assim,
os filhos exigem, eles querem mais e mais e mais, e os pais só dão. E de fato esse é o papel dos pais. Só que existe uma criança inocente que não sabe o preço que custa, no termo de sacrifício mesmo, as coisas para a gente fazer. Uhum. Então, por exemplo, se eu tô lá trabalhando, fazendo reunião, meu filho está exigindo, ele quer algo, ele quer a minha atenção, porque ele está sozinho. E eu me sinto na obrigação de dar, mas quando foi a minha mãe, ela não deu porque não podia. E isso dentro de mim separou. Criou uma separação, criou um amor interrompido, porque eu falei, poxa, eu queria tanto e minha mãe não me deu atenção. Isso é o que causa os traumas nas crianças feridas que tem dentro de cada um de nós. Porque os pais vão decepcionar. É do ser humano, todo ser humano é limitado. Só que a nossa consciência não enxerga isso, então a gente vai para a vida tendo esses problemas. Então, os conflitos na minha vida começaram aí também. Tipo, eu não quero ser como minha mãe, eu não quero ser como meu pai, eu preciso ser perfeita para o meu filho, eu preciso ter um casamento perfeito, porque o casamento dos meus pais não foram perfeito. E aí você começa a se tornar arrogante na vida, né? Porque você quer ser mais do que eles e eu sou uma parte pequena que veio depois. Então aquilo começou a me conflitar, porque eu via defeitos em mim, eu via defeitos no meu marido, aí eu comecei a enlouquecer de fato, falar, gente, peraí, num momento sensível de pandemia. Então a pandemia foi assim, foi algo ruim, mas de certa forma foi bom, porque nos fez conviver conosco mesmo, com as nossas sombras, com aquilo de pior que a gente tinha. Porque é um espaço confinado e aí as coisas tendem a aparecer e você tá naquela pressão, né, naquele luto, porque a pandemia é um luto, você viveu o luto da vida que você tinha e passou a ter que encarar a vida de uma outra maneira. E aí foi que eu fui buscar ajuda de terapia e eu encontrei a terapia sistêmica, que foi essa terapia profunda que olhou para as minhas raízes. Então, a terapia tradicional, como psicóloga, e isso eu sei, ela cuida de uma área que é o que você é hoje, os problemas que você apresenta hoje. Mas ela não tem a profundidade de olhar para suas raízes, de você entender profundamente por que que você está querendo ser tão diferente. Por que que você se esforça tanto para ser quem você não é? E aí eu tive que me desapegar dessa idealização monstruosa que eu tinha de ser uma mãe perfeita, desapegar de exigir um marido perfeito. E aí você foi lidar com a culpa, assim, com a culpa porque você estava tentando ser perfeita, não conseguia, e aí você se culpava. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que as mães hoje, pelo menos falando por mim, né, mais coloca como pressão em si é a culpa. A culpa por querer ser uma boa mãe, ser a mãe perfeita, que nem você colocou. A mulher de negócios mulher, perfeita. ou porque chamou a atenção do filho, porque não queria ter brigado com ele, porque ele fez tal arte, e é coisa natural de criança. Exato. E aí você fica se culpando e se cobrando, né? Uma perfeição. E essa questão que você colocou de ter tido os pais com um casamento X, e aí você fala assim, não, quando for minha vez vai ser diferente, eu acho que eu vivencio a mesma coisa. Os meus pais são separados desde muito tempo, sempre tiveram lá os problemas durante o casamento, e assim, isso afetava os filhos, né? A gente via aquela situação de casamento infeliz, de não ter o amor, de não ter amor dentro de casa, receber amor por uma parte só e da outra não. A outra era só conveniência, tipo obrigação de cuidar, de sustentar e tudo mais. E aí, depois que vieram os meus filhos, até quando eu casei, eu falo assim, gente, eu quero que seja diferente, eu quero um marido que me ame, eu quero um marido, eu também sou cristã, eu quero um marido que vá comigo na igreja, eu quero que acompanhe, que me acompanhe, e eu quero cuidar dos meus filhos como eu não fui cuidada, assim, não que eu tenha sido mal cuidada, não fui abandonada, graças a Deus isso não aconteceu, mas eu falo assim, eu quero dar todo o meu amor, toda a minha atenção, tudo que eu puder dar para os meus filhos. E aí quando vem algum desafio, você fala assim, poxa,
tudo que eu me propus a dar pro meu filho, a fazer pelo meu filho. Poxa, e eu tô brigando com o coitadinho. Eu falho. Eu tô falhando. Poxa, eu pensei, nossa, eu tô falhando com meu marido porque eu tô tão estressada e eu brigo por qualquer coisa. E eu não quero viver um casamento de brigas. Assim, felizmente eu não brigo com meu marido, mas assim, a gente vê outras situações que acontecem, né? Que prejudicam. Quantos casamentos são desfeitos depois da maternidade, né? Depois que a pessoa se tornou mãe, que vieram os filhos, vieram os conflitos, vieram toda aquela pressão da maternidade. Tem mães, até influenciadoras, pessoas famosas que falam assim, olha, até muito se fala de uma frase de uma atriz aí, não sei se você já chegou, que ela vira e fala assim, eu amo ser mãe, mas odeio a maternidade, né? Tipo, como que isso é possível, sabe? Ou você ama ou você odeia. Você não pode falar, eu odeio. O que te traz de problema, você como terapeuta ou psicóloga vai falar melhor. Tem que ser trabalhado no interior dessa pessoa, porque não é isso que tá fazendo você odiar. Você tem que buscar o que tá fazendo você odiar e trabalhar aquilo, né? Pra mudar dentro da pessoa. Porque, assim, a maternidade traz uma mudança nas pessoas e que a gente tem ali que se policiar, né? Tomar cuidado para não tomar algumas atitudes que venha trazer más consequências, né? Exato. É uma coisa até complexa de se explicar. Mas como funciona? Os filhos, eles vêm ao mundo para nos ensinar. Não é só a gente que ensina os filhos. Então, nessa visão sistêmica que eu proponho hoje, que é mais profunda, tem um olhar mais profundo para a raiz, os filhos vêm trazendo aquilo que a gente recusa a olhar e a aceitar nos nossos pais. Então, por isso começam os conflitos pós-maternidade e com o marido, com tudo mais. Por quê? Você tem uma cobrança interna e ela é só sua. Então, a primeira coisa que eu aprendi nessa minha jornada não é culpa de A, não é culpa de B, não é culpa do meu marido, não é culpa do meu filho. É algo que eu preciso transformar em mim, diz respeito a mim. E isso é individual, entende? E quando você convive com o outro, você precisa ter esse amor, essa consciência, essa paciência de esperar que o outro faça a travessia, a jornada na vida dele, no tempo dele. Os filhos vêm para provocar isso. E o que acontece, Eve, nesse caso até da frase que você trouxe? Como a maioria de nós estamos na nossa criança interior ferida, cheia de reclamações, indignações, julgamentos dos nossos pais, nós simplesmente queremos fugir, não temos estofo, não temos força suficiente para a maternidade. Então, por que acontece essa grande crise? E tem mães que fazem coisas piores com os filhos, né? Porque ela não tem condições. Como uma criança vai cuidar de outra criança? Uma criança interna, né? Tô querendo dizer. E muitas vezes ela teve pais, essa mãe, teve pais que em sua maioria do tempo estavam nas suas crianças feridas e criou ela do jeito que deu para criar. Entende? Então, quando chega nessa fase, eu adoro meu filho, mas a maternidade, porque a maternidade exige que você esteja na postura de adulto. Maternidade, casamento, mundo financeiro é coisa de adulto, não de criança. Por isso que nós temos tantos conflitos e problemas, porque a criança, ela exige, ela quer soluções mágicas, ela quer o bebê, mas ela não quer o sacrifício, o trabalho de educar, de limpar, de organizar, entende? Então ela começa a bater o pé ali e os conflitos vêm justamente daí. Ou a mãe que quer ser perfeita, né? Como eu. E o que acontece com isso? Cansa, é uma sobrecarga física, mental e espiritual, porque eu preciso ser diferente, nada pode sair do controle. E você não tem esse controle. Então, o Theo veio trazer isso, veio abalar as estruturas da minha casa, do meu casamento, da minha identidade, da minha personalidade, então da minha estrutura, porque aí eu tive que enfrentar
essa minha criança, no bom sentido, né? Porque o enfrentamento não é bom. Mas eu tive que encarar o que é a dor da minha criança ferida. E resgatar ela de lá. E falar, querida, eu tô aqui agora, eu sou adulta nessa situação e eu vou te ajudar. Então, eis aqui seu filho, você é a mãe do Theo, qual é o seu papel como adulta, como mãe? O que você deve fazer? As coisas começam a se organizar e a fluir. Porque você sai daquele papel de exigência, de tipo, ai, só dá tudo errado, essa criança só chora. Na verdade, você não sabe lidar com isso. Porque tem muita coisa dentro de você que ressoa ali com aquele momento. Não sei se ficou claro. Não, ficou. Eu acho até que é uma questão, assim, que você tem que pensar, refletir bastante, porque às vezes a gente, pelo menos eu, às vezes eu falo assim, nossa, eu tive dificuldade para engravidar. Aí tive, nossa, como eu orei para ter meus filhos, sabe? Nossa, Senhor, me manda filhos, quero ser mãe, o Senhor conhece o desejo do meu coração, e sabe? E aí quando eles vieram, a gente chegou numa fase, assim, dos 2 anos, eu falo para mim que foi a pior. Eu falo, Senhor, era para eu ter sido mãe mesmo? O Senhor não estava me dando filhos porque eu não sabia, não ia saber lidar com essa situação, e a gente às vezes começa a vir com os pensamentos de tipo assim, tá certo, isso eu acho que eu pedi tanto, mas agora eu não tô sabendo, era por isso que eu tava com essa dificuldade. E a gente começa a vir com esses conflitos, com essas perguntas, questionamentos, que... E ao mesmo tempo a gente não... Quem nunca fez terapia, nunca buscou um profissional como eu, por exemplo, embora meu marido fale, você precisa fazer terapia, você precisa fazer terapia e tal. E quem faz sempre recomenda. Eu falo assim, nossa, talvez seja isso, porque eu não tô sabendo lidar, não sei como conduzir, não conheço a minha criança interior, não sei o que fazer. E quando a gente talvez não conhece essa criança interior que vocês profissionais vêm para nos esclarecer, para nos mostrar que ela existe, como conduzir, como lidar com isso, eu acho que clareia para quem está precisando dessa ajuda, e quem não busca essa ajuda fica nesses questionamentos contínuos, né? Fica. E a é dúvida difícil. consome, né? Consome, a gente fica nessa, tipo assim, tô fazendo certo, como que eu tô fazendo, como que eu devia fazer. Aí você tenta buscar respostas, e hoje a internet tem tanta coisa que você fala assim, meu Deus, eu não sei pra onde correr, porque um fala isso, outro fala aquilo. É muita divergência, né? Informações muito contraditórias, aí você fica ali toda perdida, né? E assim, o legal, eu até queria que você comentasse, explorasse mais a questão da terapia, como mais ela pode ajudar essas pessoas com esses conflitos internos, com esses conflitos diários, como a gente fala muito de maternidade, você vive isso, viveu mais profundamente há um tempinho atrás. Como que a terapia, de certa forma, pode ajudar mais profundamente a gente, tanto no contexto bíblico, contexto cristão, quanto no tradicional, não sei se a gente pode falar dessa forma, né? A fazer com que as pessoas de fato busquem um profissional, né? Porque a gente às vezes acha que sabe tudo, que é só uma fase, que vai falar, porque todo mundo fala assim, é uma fase, vai passar, essa fase da birra, tranquilo, mas assim, a cada etapa que você vence, novos desafios vêm. E assim, é que nem o pessoal fala que quem já tem filho adolescente ou adulto, fala assim, Evelyn, os desafios nunca acabam. Então, esses conflitos, assim, é aquele negócio, né? Você tem que estar em constante terapia, né? Me explica pra gente. A vida, Evelyn, é movimento. Então, se a gente se apegar nas ondas, o mar nunca para de ter onda. Então, e se a gente joga para o futuro, amanhã vai ser melhor, pode ser que isso passe, esse dia nunca chega. Então, o que eu falo para as pessoas, a vida acontece no agora. É aqui que ela acontece. Só que a maioria de nós ou está no passado, todas essas questões até que a gente já falou, ou está no futuro. Tipo, amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou estar no emprego melhor, amanhã o meu filho vai crescer. Só que deixa de trabalhar o agora. E quando chega lá no futuro, é o agora de novo e você não conseguiu fazer nada. Então, o importante é você focar no agora e tomar a decisão. Então, a terapia, ela vai ajudar o quê? A você descobrir a sua essência, quem verdadeiramente você é. E sair desse apego, desde o ego, que aí entra em questões cristãs, né? Que eu já sinto vontade de falar, adoro falar, né? Então, existe dentro de nós a serpente tagarela, a mesma que estava lá no Éden.
entende? Que convenceu, né, a Eva de fazer algo, né, através dos sentidos. Ela existe até hoje, é o nosso ego. Então, o nosso maior inimigo e o grande inimigo, ele está aqui dentro de nós. Qual é o melhor lugar para um inimigo se esconder? Dentro Da mente, da mente, dentro da sua casa. O ladrão, se ele ficar lá quietinho e esperar você sair, ninguém descobre que ele está lá. Só que a maioria de nós faz o quê? A mesma coisa que Eva e Adão fizeram. Vitimismo, né? Quem foi? Foi ele, foi ela, e começa a acusação. Então, quando o ego entra na jogada, ele espalha, ele projeta essa culpa para todo mundo e menos para mim. E aí as pessoas se afastam da terapia, porque qual é o foco de uma verdadeira terapia? É a própria pessoa. Então ela começa, eu não preciso, ela usa objeções como preço, ai, tá caro. Só que você tá lá comprando sapato, você tá lá comprando bolsa. Então qual é a sua verdadeira prioridade? Nós procuramos médicos, 3, 4, 5 opiniões médicas de uma questão, procuramos especialistas, porque não com relação à alma, ao seu dia a dia. Então, tem essas questões que dificultam. Então, é através de uma decisão. E o que acontece? Tentando atrelar já a espiritualidade, né, a palavra, que eu gosto de trazer, a palavra não é nem a religião, porque não tem a ver com religião, mas qual é o nosso manual divino de instruções espiritual? É a palavra, né? E aqui no mundo, o que a gente tem isso? Quando você traz a questão das dúvidas, né, a mente, ela não para. E esse ego, ele alimenta isso, esses pensamentos automáticos, não sou boa mãe, a culpa, né, essa coisa que a gente fica para lá, para cá, a dúvida. Eu sempre digo que existe o verbo, que é o nosso verso, a palavra, o universo, que é Jesus, é aquele que une o universo, né? Une a Terra, une a humanidade ao verbo, e o diverso. Nós estamos aqui nesse mundo, no diverso. E é o mundo da confusão, da fragmentação, né, da separação, enfim, de tudo que você puder imaginar. Tudo aqui é assim. A medicina é assim, fragmentada. Um cuida da orelha, outro da cabeça, um do pé. Então, assim, não existe uma integração. E a proposta que eu sinto de propósito dentro de mim é trazer essa integração. Porque não existe você desenvolver o ser humano e não desenvolver junto a espiritualidade. E quando você desenvolve esse interior, você flui para a espiritualidade. Então, a psicologia, a ciência da psicologia não traz isso. E isso me incomodava muito. Porque isso vai ajudar no dia a dia da pessoa, a ela se fortalecer, né? Então, essa questão da cabeça, da maternidade, de todas as coisas, é essa confusão do ego, da diversidade, das incertezas. Só que esse mundo é assim. É um mundo de mudança constante e de incerteza. E aí, na terapia, você aprende a conviver com tudo isso, mas encontrar o seu centro, a sua quietude, a paz que excede todo entendimento que está dentro de cada um de nós. Legal. Então, na prática, ajuda aqui a você sair dessa onda que você deixa se levar de pensamentos automáticos e de conjecturas, dúvidas e confusão, que faz parte desse mundo de separação, e você começa a criar, a fortalecer um mundo interno, onde você consegue ouvir a voz da sua essência. E a sua essência é o quê? Imagem e semelhança. Então, você, naquele recôndito, naquele silêncio, você cria uma consciência que é quem verdadeiramente você é, uma consciência, uma vida eterna que há dentro de você. Você não é o seu corpo, você não é a sua mente. Você está para além de tudo isso. Então, você começa a olhar essas ondas, essas dúvidas de maternidade, de trabalho, de todos os conflitos e dilemas existentes, que é natural da nossa biologia cerebral, é natural do ser humano, mas você passa a olhar com uma serenidade, uma tranquilidade, quando você descobre a sua verdadeira essência. E aí você olha os outros com compaixão, o filho, o marido. É isso que é legal você falar, assim, de a gente olhar com mais tranquilidade, porque, assim, quando vem essa culpa,
você começa a colocar problema em tudo. E aí, todos os problemas que você encontra ali na sua vida se tornar um fardo pesado para você, porque aí é aquele problema que você fala assim, nossa, tudo comigo, não é? Porque comigo, só comigo que acontece isso. E aí a terapia vindo para ajudar a aliviar, eu acho que deve trazer até paz interna, paz para si, paz para a família. Você olha para o filho, se ele fizer uma arte, você vai ficar na paz com ele ali, você vai falar assim, não, deixa, é dele, é saudável, né? Se a criança faz muita arte, todos os pediatras falam, é porque a criança é saudável. Eu falo assim, Deus, graças a Deus por isso, sabe? Tipo, vamos agradecer, em vez de ficar reclamando que tá fazendo bagunça, agradeça porque ele é saudável, porque ele tá bem, né? Tipo, eu acho que é isso que a gente às vezes tem que parar e refletir, porque a gente, quando vem essa culpa de fazer tudo, de tornar tudo tão pesado, nossa, o tanto que faz mal pra gente, a gente não dorme bem, a gente descarrega nas pessoas, a gente pode perder pessoas que a gente ama por falar o que não deve, por, assim, não falar o que... a gente acaba falando machucar, às vezes, né? Por machucar, a gente às vezes se expressa mal, às vezes nem é aquilo que você queria falar, mas uma forma equivocada em se expressar pode prejudicar toda uma amizade, um relacionamento com a família. E machucar as pessoas. E aí você vai viver mais um peso na sua vida, mais um transtorno interno, porque você não soube se controlar, você não soube ali, né, andar, sei lá, não soube conduzir aquilo que, de repente, se você aprendeu na terapia ou que você já ouviu falar, né? Eu acho que eu acho que muitas pessoas, eu acho que todo mundo vive isso hoje. Não dá pra falar assim que são algumas, eu acho que todo mundo vive. Mundo, em algum grau vive, né? Só tem que saber ali lidar e conduzir com isso. E quando não tá sabendo lidar, por que não procurar um profissional, né? Exatamente. E o que você disse é o resultado, faz muito sentido, porque o observador afeta o observado, porque o filtro é dele. A gente enxerga aquilo que nós somos. Entende? Se os olhos forem maus, todo o seu corpo será. A sua boca fala do que o coração está cheio. Então, o que acontece? Quando eu olho para o meu filho e me incomodo, me indigno, me irrita, me tira do sério e outras coisas mais, ou para o meu relacionamento, ou para o meu trabalho, para o meu chefe, seja... É o mundo do relacionamento, é tudo a mesma coisa. Isso quer dizer que aquilo está dentro de mim, é isso que precisa ser tratado, visto, incluído, envolvido. O que é essa briga interna que está te fazendo a não observar de maneira neutra, leve, sabe? Que é você olhar e tudo bem, faz parte isso, mas por que aquilo te afeta? Porque dentro de você isso está te afetando profundamente. É nisso que a gente vai olhar. Qual é a raiz disso? Onde está o seu problema, mora a sua indignação. Então, a gente tem que olhar para essa dor que está aí dentro. Quando isso fica leve e você restaura, você reconcilia, fica mais tranquilo de você observar, né, com paz, com neutralidade, não trazer. Então, os pesos estão dentro de nós. E aí, isso já são os efeitos, né, da cura. Você poder observar, o meu filho se transformou profundamente. Então, toda irritação, toda hiperatividade, claro, tem coisas que são do universo da criança, mas tinham coisas muito atípicas e aquilo me tirava muito do sério. E tudo que você exclui volta com mais força. Então, enquanto você não reconhecer que isso habita dentro de você e dá espaço, dá voz para isso, você não consegue ter essa paz. Outra coisa que eu acho que a gente tem que observar também é que, assim, a gente observa nosso interior, a gente tem que aprender, como você mencionou, né? Aprender a entender a nossa criança interior, mas eu acho que às vezes observar a atitude de outras pessoas. Tipo assim, não sei se vai entrar muito como exemplo, mas tem pessoas tão negativas, né? Tem umas pessoas que querem ver problema em tudo. Não vou citar exatamente, propriamente a pessoa aqui, mas tem uma pessoa que vive próximo de mim, não é amiga nem nada, mas enfim, que
para essa pessoa tudo é problema. E eu falo assim, meu Deus, não posso deixar meus filhos se aproximar. Porque é tão negativa que qualquer coisa é aquele negócio, né? De querer achar pelo em ovo, né? Colocar problema onde não há. Então, às vezes, a gente fica observando e a gente tem que tomar cuidado para não se contaminar com pessoas assim, se afastar tipo, eliminar esse tipo de pessoa e viver para você, cuidar ali do que é seu e se abster disso, né? Porque eu acho que isso também, às vezes, a pessoa é tão negativa e tá tão próxima que às vezes vai impactar nas suas atitudes internas, nas suas atitudes com a sua casa, com a sua família, com a sua rede de relacionamento, né? Eu acho que a gente devia observar isso também. Sim. Existem alguns aspectos nisso que é para além da psicologia, né? Por isso que eu também fui para esse lado sistêmico. Existe o quê? Existe dois aspectos aí. O porquê você se incomoda com isso, né? Com essa questão dessa pessoa e o lado dela também. Então, quando as pessoas nos aproximam, se aproximam de nós, existe sempre uma serventia naquele relacionamento, uma funcionalidade. Então, parte dela estar no seu círculo de relacionamento diz respeito a você. Então, nunca é isolado, né? Nunca o problema é só do outro. Geralmente, quem reclama não quer solução. Tá? Então, a vítima, ela gosta de viver nesse vitimismo e ela busca aliados para confirmar aquele estado que ela tá. Então, assim, muitas vezes o papel de vítima se aproxima de pessoas para que continuem ouvindo e dando ouvido e falando, nossa, você tá certo, você sofreu mesmo, né? Ai, coitada. Então, assim, geralmente é isso. Agora, são vários lados. O que em você, né, tem com essa questão de olhar para ela e também isso te incomodar? Então, sempre tem os vários lados, mas, obviamente, falando tanto de neurociência, da nossa bioquímica cerebral, a reclamação, ela leva à reclamação, à murmuração. Então, né, a vítima não quer solução. Você precisa, não diria eliminar, porque o eliminar é o excluir o outro, né? E Jesus veio para incluir todos, né? Então, a justiça que a gente trabalha na filosofia sistêmica, e que isso é bem polêmico, é a justiça divina, não é a justiça dos homens. Porque a justiça dos homens, aqui a gente escolhe. Eu não gosto do A porque ele é reclamão. O B, o B, nossa, traiu a esposa, então não serve para ficar perto de mim. Se a gente for excluir todo mundo assim, não vai sobrar ninguém, porque todo mundo tem um defeitinho que te incomoda em algum momento, em né? algum momento. Em alguma atitude ali, ai, nossa, justo agora. E essa profundidade é olhar o outro com o que ele tem do aspecto mais verdadeiro que há em mim, que é a minha essência. Então, eu tenho compaixão para com o outro. Então, por isso, eu olho para ele e vejo, poxa, o que está para além dessa reclamação? Porque uma pessoa que reclama, ela está insatisfeita com a vida. Mas o que ela está buscando? Qual o resultado que ela quer? O para quê disso tudo? Então, tudo que acontece na nossa vida, o que a gente manifesta, existe um para quê. Para que eu estou fazendo isso? E aí, isso são as respostas internas dela, que ela precisa viver. Mas o porquê ela incomoda. E tem a questão da energia, né? Eu fiz um post até do Lamartine Pozzella, que é um pastor bem conhecido, e ele traz essa questão da frequência e da energia. Isso é física quântica, né? Muitos pastores, não pode falar de energia, mas é real. O mundo metafísico espiritual já existe, é o mundo não forma. Então, não forma é o quê? É energia. Né? Jesus, quando aquela mulher tocou na orla da veste dele, o que curou ela foi a fé, mas e o que é a fé? É energia. Então, é você acreditar em algo. Então, nós estávamos falando de afastar os filhos ou a família dessa situação que é o reclamão, né? Então, de pessoas tóxicas. Tóxicas, né? Você tem que perceber também que existem essas frequências. Então, naturalmente, a sua própria energia interior vai repelir.
Mas você tem que olhar dentro de você o para que essa pessoa se aproxima de você, porque algo dela também ressoa internamente em você. Uhum. O que eu quis colocar citando esse tipo de exemplo é porque a gente às vezes fica tentando buscar o problema em nós, corrigir aquilo que nos causou o trauma do passado, mas às vezes alguma vivência do presente também vai fazendo com que a gente tome algumas atitudes e às vezes a atitude negativa de uma pessoa como a gente diz, né, pessoa tóxica, aquilo ali impacta na sua atitude, no seu eu, no seu dia a dia, na forma como você conduz ali o ciclo que você está vivendo, o círculo de amizade, círculo familiar. Então, aquilo ali diz tudo, porque se você não gostou de certa atitude, você vai trazer aquilo para você. Você vai ficar indignada, você vai ficar mal com a situação. E aquilo pode afetar, assim, no eu que você de repente estava tentando controlar ali, aí volta tudo de novo. Aí, né, vem um descarrego, assim, de tipo, ai meu Deus, põe para fora tudo aquilo que você não tá a favor, que você não gostou da atitude da pessoa. Acho que foi um pouquinho mais isso, assim, que me veio à mente. Eu falei assim, poxa, a gente às vezes está tentando se corrigir, aí vem outra pessoa com uma atitude, vem... Mas quando você tá forte, isso não te afeta. Não te afeta. Não te afeta. E na visão sistêmica, a gente compreende o entorno, tudo aquilo que se apresenta como problema, como dificuldade, seja financeira, emocional, relacional, sintoma físico, doença, meio que como bênçãos e maldições que a gente vê na Bíblia, né? Os problemas são caminhos, são denúncias para o que você tem que olhar internamente. Então, quando esse círculo vai se apresentando ao seu redor, na sua profissão, no seu casamento, na família, seja quem for, relacionamento, a gente consegue olhar para a sua vida e sistemicamente observar o que é esse tipo de pessoa com esse tipo de questão. Por que ela está atraindo, vamos dizer assim, porque um sistema está em função do outro, não é só o outro que chega, é você que também atrai, entende? Uhum. E por isso que a perspectiva tem que vir de dentro para fora. Você olhando para você, para as suas questões, quando você está forte, você não busca reconhecimento, você não busca aprovação. E isso é o que a gente faz o tempo todo e a gente se desgasta muito, porque você está na perspectiva do ego, né, daquele que precisa ser alimentado. E quando você está na sua essência, você não precisa mais disso. É o que é. Então, os problemas ali fora, eles são caminhos. Então, eles são aprendizados. Né? Por que o povo ficou 40 anos rodando no deserto? Porque eles precisavam aprender algo, eles precisavam olhar para si, para dentro de si, compreender o que eles precisavam mudar. Né? Então, é mais ou menos essa história. Eu brinco com os meus clientes. Você vai ficar rodando 40 anos enquanto você não enxergar qual é o aprendizado que isso precisa te trazer. E aí a maioria faz o quê? O problema é do outro, o outro não presta, o outro é reclamão, meu marido não ajuda e não sei o quê. Vai ficar. Porque a denúncia está ali sendo apresentada. Mas o que nessa relação diz respeito a mim? Qual é a participação no caos que eu estou participando? Qual é a minha participação? E não está fora de mim. Você não é alguém que está, né, sob suspeita. Você não é o juiz da situação. Então, é se colocar nessa humildade e compreender o seu papel com os demais. Então, é um todo. E não vai tirar o foco, né? Quando você foca em si, o entorno começa a mudar. A mudar. E isso que é bacana, já fica até o gancho para a gente fazer o encerramento aqui do nosso podcast, que é o que você acabou de dizer. Quando a gente olha para si e você melhora as suas atitudes, melhora, né? Entende onde que está sendo melhorado ali, que tem que ser melhorado, tudo ao redor contribui positivamente, né? Para a gente finalizar mesmo, gostaria de deixar algum recado para essas pessoas que têm esse conflito interno. Bem rapidinho para a gente já encerrar, que já deu o nosso horário. O recado é: pega a sua maca, né? Levanta e anda.
só precisa de uma decisão. Então, assim, se você vive na reclamação, vive na insatisfação, vive tendo problemas na sua vida, o reclamar não vai ajudar, só vai atrair mais essas questões. Então, tome a decisão e procure alguém que possa te ajudar nisso. É isso. Então, vamos encerrar aqui, Caio, na câmera central. Gente, esse foi mais um episódio do Webcast. Hoje eu recebi, então, a Tatiana, psicóloga e teóloga, que falou um pouquinho sobre terapia à luz da Bíblia, falou um pouquinho da nossa criança interna. Foi um bate-papo, assim, que eu curti bastante, que até expus algumas coisas aqui da minha vida pessoal. Ela também contou a história dela, foi muito interessante. Então, se você que assistiu aí até o final gostou, curta, comente, compartilhe, porque eu acho tão importante a gente falar desse contexto, né? Todo mundo hoje precisa, assim, de terapia, por que não, né? Então, se você tem dúvidas sobre o assunto, tá aqui um podcast que vai esclarecer algumas informações para você. Curtiu? Adorei. Esse bate-papo Esclareceu, trazer mais dúvida, né? Porque mexe bastante com a gente, mas a gente tá aí pra isso. E se deixar, a gente fica aqui até altas horas falando desse assunto, que é bastante complexo, né? Tem muita coisa humanidade, né? Exatamente. Gente, é isso. Então, mais uma vez, se gostou, curta, comente, compartilhe e até o próximo Webcast. Tchau, tchau. Tchau.